Ainda em Tiradentes, depois de ter conhecido o Nabil, ele falou pra mim que tava indo pra Ouro Preto. Então eu cheguei no hostel, dei uma olhada e falei, cara, tá aí, também quero conhecer essa cidade e vou encontrar com ele lá. Então no dia seguinte eu acordei por volta de umas 8 da manhã, mandei mensagem pra um monte de hostel e um deles me aceitou, que foi o Buena Vista Hostel, pra fazer trabalho em troca de acomodação. Então eu falei, cara, vou chegar aí hoje ainda. Fui, arrumei minhas coisas e fui pegando carona até chegar lá. Por incrível que pareça, essa foi a minha primeira vez pegando carona. Eu peguei 3 caronas até chegar em Ouro Preto. Um guincho, um caminhão e depois um carro normal. Que foi o que mais demorou pra pegar, que foi cerca de 1 hora pedindo carona. Mas eu me lembro que quando eu tava na estrada pela primeira vez, eu fiquei com aquela impressão de tipo assim, pô, é só fazer assim com o dedo mesmo e o carro vai parar, como é que funciona isso, saca? Eu não tinha muita noção e tava com aquele receio também, né, de tipo, porra, primeira vez que eu tô fazendo isso, será que vai dar certo? E cara, deu super certo, o primeiro carro demorou, sei lá, uns 10 minutos pra parar. E depois disso foi só alegria. Eu saí de lá cerca de 11 horas da manhã e cheguei em Ouro Preto mais ou menos no final da tarde, assim, no pôr do sol, era umas 5 horas, 5 e meia. Mas o que mais me chamou a atenção pegando carona foi o quão solícitas as pessoas são pra ajudar. Eu não tava esperando isso e foi uma surpresa muito boa. Igual quando saí de Paraíba do Sul pra ir pra Ibitipoca e o Felipe me levou 100 quilômetros a mais só pra, sabe, me ajudar. Todas as caronas fizeram isso. E o Sérgio, que foi o último carro que eu peguei, ele tava indo pra Belo Horizonte. E ele falou, cara, você tá indo pra Ouro Preto? Vamos lá, eu vou contigo. E aí ele andou, sei lá, uns 40, 50 quilômetros a mais só pra me deixar na cidade, depois ele voltou, sabe? No caminho ele ainda me pagou um lanche, um café. Então, cara, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado por todas as caronas também que eu peguei até hoje. E aí, chegando em Ouro Preto, o Sérgio me deixou numa praça, eu olhei o Google Maps e falei, cara, falta 5 quilômetros pra chegar ainda no hostel, vou andando e vambora. Só que eu não esperava, que Ouro Preto fosse ter tanto morro. Cara, eu nunca andei tanto, nunca subi desse tanto morro na minha vida. Eu quero saber de quem foi a ideia brilhante de fazer uma cidade no morro. Esse já é o 5º que eu tô descendo e não acaba nunca. Por que, Minas? Uai! Uai, Minas! Meu Deus do céu! Vambora! Ouvindo o Charlie Brown. Uau! Você já fez presente? Não, eu vim pra fazer um voluntariado. Ah, você vai fazer voluntariado? Aham, licença. Prazer. Obrigado, viu? Prazer, César. Certo? Qual é o seu nome, perdão? Oi? Qual é o seu nome, não ouvi? Guilherme. Ah, sim. Pode me acompanhar aqui? Claro, claro. Pra eu poder mostrar a casa pra você. Aham. Mas reclamações à parte, depois que eu cheguei no hostel e fui conhecer a cidade, cara, Ouro Preto foi de longe a melhor cidade que eu conheci durante essa minha primeira parte do mochilão. Não tem explicação, cara, é igual você voltar no tempo e mais um pouco, porque além de toda a arquitetura que tem na cidade, toda a história que foi passada ali, contada ali, vivida ali, ainda tem toda a parte natural. Fiz diversas trilhas e fui pra cachoeiras e também a parte da galera de ser uma cidade universitária, né? De ter, pô, muita gente pra conhecer, eu vou falar mais sobre isso também. E cara, principalmente pra mim, porque eu gosto muito de, quando eu tô em algum lugar, fico imaginando assim, pô, o que será que aconteceu aqui há 200, 300 anos atrás? As pessoas que passaram por aqui, que viveram aqui. Em Ouro Preto você tem esse choque porque é como se tudo estivesse ali ainda. Sabe, você chega ali e tá tudo do mesmo jeito que era antes. Eu tive diversas experiências incríveis lá, só de andar na cidade, sabe? Pelas igrejas, pelos museus que tem. É uma cidade que eu recomendo pra todo mundo ir conhecer pelo menos uma vez, sabe? Pessoas ao redor nunca me entendem. Pessoas ao redor nunca me entendem. Mas apesar de todas as coisas incríveis na cidade, o ponto mais alto com certeza foi as amizades que eu fiz lá. O hostel que eu cheguei tinha muitos voluntários e muito movimento, então eu conheci muita gente.
mas duas em especial que eu vou levar para a vida inteira foram a Mariana e a Milene, e também o Nabil, que eu fiz um suspense no episódio passado sobre como que ele conseguiu entrar em contato comigo sem celular, mas foi bem simples porque ele me enviou um e-mail. E aí eu falei pra ele onde é que eu tava, e teve um dia que foi engraçado, porque eu tava lá na recepção e tal, e um amigo meu falou: ô César, tem visita aí pra você. Aí eu tipo, como assim tem visita pra mim? Eu não conheço ninguém aqui. Aí eu cheguei na porta, era o Nabil, tava lá, a gente saiu, foi fazer a trilha, que inclusive foi uma trilha muito linda, que a gente foi na Cachoeira da Geladeira, e também pegamos carona junto, e cara, foi incrível. O Nabil é uma amizade que pra mim foi muito importante, muito especial, e depois, inclusive, de alguns meses que eu tinha decidido estudar cinema, ele me ajudou demais. Com dicas de filmes e de roteiro, como ele trabalhava já com isso, né? Então me ajudou muito. E a Mari e a Milene em especial, porque elas eram voluntárias lá no hostel, então a gente passou muito tempo junto, e especialmente durante esse dia que vocês estão vendo aí nas imagens, que a gente fez a trilha do trem, que eram mais de 20 km de trilho que ligavam Ouro Preto à cidade de Mariana. Inclusive, depois que a gente chegou lá em Mariana, a gente ainda deu um rolê e, pô, foi muito maneiro, cara. Um dos melhores dias da viagem, com toda certeza. E eu que sempre fui muito sozinho, comecei a entender ali um pouco mais do sentido daquela frase de a felicidade só é verdadeira quando é compartilhada. Porque eu podia fazer aquela trilha sozinho, eu podia ter feito muitas coisas sozinho, como eu fiz, mas com os outros era sempre muito mais divertido, tinham outros pontos de vista que complementavam aquilo também que eu estava vendo, sabe? Então o dia que eu passei lá com todo mundo foi de fato uma coisa que me mudou muito. E uma das coisas que mais me marcou nessa cidade, me trouxe uma reflexão interna muito forte, foi a ida à Mina de Ouro, que ficava do lado do Buena Vista Hostel. Tinha um guia incrível que foi explicando pra gente todos os detalhes da época, mostrando as ferramentas que eram usadas, fotos históricas, mas nada se comparou com a sensação de entrar ali. É uma coisa que não tem como descrever. É uma sensação muito forte, você sente uma energia muito forte, aquilo te traz pensamentos sobre o quão recente é isso, né? E na hora que você entra ali, cara, uma sensação de claustrofobia enorme, porque você tem que ficar abaixado, as paredes não são tão largas. Agora você imagina as pessoas ali trabalhando naquele ambiente 16 horas por dia, sem ter o que comer direito, e com aquele ar gelado lá dentro ainda, né, por conta das pedras, e sem contar que não tinha eletricidade. Então as pessoas usavam tochas, que ainda tiravam mais ainda do oxigênio. Então, nossa, é uma coisa que você, só de entrar ali, você já sente um baque, uma pressão, sabe, uma dor. É impossível você entrar ali e não refletir sobre isso tudo. Inclusive, eu me lembro que o guia ele tinha comentado de uma expressão das diversas que surgiram na escravidão, que hoje em dia a gente fala, né, que tá de bucho cheio, e isso veio dos escravizados que precisavam preencher um buraco na parede com metal precioso, e esse buraco se chamava bucho. E eles só poderiam ganhar a tigela de comida se eles preenchessem esse buraco inteiro, né? Senão eles só ganhavam meia tigela, que é daí que inclusive também vem a outra expressão, né? E eu me lembro da sensação que fiquei quando saí de lá de como muitas vezes a gente não presta atenção na história, né? Como que essa coisa toda é tão recente e que se a gente não sabe do passado, a gente repete os mesmos erros. E eu apliquei isso para minha vida, né? Como muitas vezes eu passo pelas mesmas coisas e não aprendo. E como que é importante ter essa auto-observação para se conhecer, conhecer o seu passado e saber onde você está indo. Porque quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes a gente se desmotiva e desiste porque não sabe para onde vai. Então nada faz sentido. E eu me lembro dessa sensação que eu tive muito forte dentro de mim depois de um tempo, de que eu precisava desistir e voltar um pouco para trás. Mas isso eu vou contar no próximo vídeo.